Deus assim o quis, e somos gratos a Deus, agradecer aos irmãos que permitiram nós estarmos aqui. Por outro lado, nos sentimos muito honrados de poder estar aqui somando a este culto, de poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e que Deus possa abençoar os irmãos de maneira especial, todo esse grupo desta idade aqui. Vamos abrir a Bíblia na carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, capítulo número 4, e no versículo número 5. Carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, capítulo número 4, no versículo número 5. Capítulo 4, versículo número 5, na minha versão está assim: Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, e a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Podem sentar nesta noite, nesse mesmo espírito de adoração. Já podemos sentir a presença de Deus aqui no nosso meio. Eu estava olhando aqui a decoração, muito, e nós temos a viajar quando olhamos para esse famoso 3 em 1, né? E tinha esse 3 em 1 naquela época, era algo fenomenal. Não era qualquer um que tinha um 3 em 1 em casa, chamamos de aparelho de som, né? E quando os outros que não tinham, começavam a criticar, começavam a dizer que CCE era vagabundo, comecei comprando errado, mas quem tinha escutava os melhores sons, os melhores discos. Eu me criei ouvindo esses discos. Minha mãe tinha um bolo de disco dessa altura que ela herdou do seu pai, do meu avô, e ali nós nos criamos, tivemos a nossa infância ouvindo esses louvores, os testemunhos, né? Eram muitos discos de testemunhos, e eu me recordava agora do padre Raimundo Pereira. Quem ouviu o testemunho do padre Raimundo Pereira, que se converteu na década de 80, era um padre, foi expulso da Igreja Católica por não crer no purgatório, foi procurar na Bíblia, e na Bíblia não tinha purgatório, foi reclamar com o bispo repreendeu ele, e ele então ficou em disciplina, e bem naqueles dias estava acontecendo uma conferência no Rio de Janeiro, uma conferência internacional, e ele estava disciplinado, resolveu ir na conferência, e na conferência o grande evangelista, o pastor Bernardo Johnson, começou a pregar, e Deus começou a batizar aquela multidão no ginásio no Rio de Janeiro, e eles foram impactados pelo Espírito Santo, foram tocados de maneira especial, e quando eles viram, eles estavam com as mãos levantadas, ele e o padre amigo dele, aceitando a Jesus, e isso marcou a minha infância, queridos. Isso traz muito forte a nossa memória. E quando nós falamos em um culto e pregamos num culto como esse, nos traz à memória a nossa infância, que fomos criados por pessoas que tiveram experiências com Deus, tiveram vidas com Deus e se dedicaram à obra do Senhor. Quando eu leio esta carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, eu vejo este homem
já no final da sua carreira ministerial. Segundo os historiadores, ele morreu mais ou menos no ano de número 67 depois de Cristo. Ele tinha mais ou menos a idade, estimadamente, a idade de 60 anos. Então já estava na idade do ouro, mas não tinha esta mentalidade, não tinha o pensamento de parar, de estacionar. Ele queria pregar. A Bíblia diz em uma das suas cartas, talvez na primeira carta em que Paulo escreve a Timóteo, ele ainda tinha o desejo de sair da prisão, ele ainda tinha o desejo de fazer a obra, ainda tinha aquela vontade de sair das prisões em que ele estava e fazer a obra do Senhor. Mas quando ele encontra ali a sua sentença na carta que ele escreve, a segunda carta a Timóteo, então ele já muda o seu pensamento e já começa a mudar a sua visão, já começa a mudar o seu pensamento, já começa a tentar preparar alguém para dar continuidade à obra em que ele estava deixando. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo Paulo preocupado com quem daria continuidade ao trabalho que ele deixaria. Ele não deixaria o trabalho por conta da sua idade, mas seria interrompido pela sentença de Nero para cortar ali e decepar a sua vida. Agora, eu quero que os irmãos entendam que esta noite Deus conta conosco, e quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai deixar alguns conselhos para aquele moço, porque Paulo foi um exemplo de homem de Deus, mesmo na sua idade avançada, mesmo aprisionado, ele então se dedicava a fazer a vontade do Senhor. E nós estamos vivendo dias em que nada pode deter a nossa vida, a nossa chamada, o nosso compromisso com Deus. O que Deus tem nesta noite preparado para as nossas vidas é que você compreenda que nada desta terra pode atrapalhar o chamado que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz, quando Paulo escreve ao Romanos, ele vai dizer: nada pode separar-me do amor de Deus, nada pode poder separar eu e você do amor de Deus. Eu entendo que quando chegamos a uma certa idade, vai chegar o cansaço, a doença, vai chegar tantas coisas, mas nada vai tirar o prazer de adorar a Deus, nada vai roubar de você a alegria de adorar um Deus verdadeiro, a alegria de adorar um Deus que nos renova, que nos faz viver, mesmo em meio à tristeza, mesmo a doença, Ele nos dá alegria em servi-lo e adorar o seu nome. Quando eu olho Paulo nesta frase, eu vejo Paulo que ele está deixando para aqueles homens que ali iriam dar seguimento. Ele pensa em um menino chamado Timóteo, para que pudesse dar sequência àquele trabalho. Quando nós olhamos para esses homens que aqui estão, já com seus cabelos brancos, estas irmãs já têm a experiência, um legado, uma experiência de vida. Às vezes desprezamos o conselho dos mais antigos, mas quando nós sentamos com eles, nós vamos ter pérolas de sabedoria. Quando nós sentamos com eles, nós vamos ter grandes ensinamentos. Eu me criei, e ali na minha casa, era uma casa, tipo uma casa de passagem. Passava todo mundo ali. Todos que passavam pelo Rio Grande, eles iam passar lá em casa. A minha mãe e meu pai eram muito acolhedores. E quando faziam amizade, as pessoas voltavam. E eu me lembro que voltavam às vezes doentes, voltavam às vezes cansados, voltavam precisando de ajuda. E a minha casa era o porto seguro daquelas pessoas. E quando nós sentávamos, nós ouvíamos as experiências, nós ouvíamos eles contar das alegrias,
Nós ouvimos eles contar do prazer, nós ouvimos eles falar da saudosa memória da sua época de juventude, como tudo começou, como Deus preparou, como Deus fez, como Deus realizou. E nós olhando aquela trajetória e ouvindo os testemunhos, nos alegrávamos, porque ainda havia alegria no seu olhar, no seu falar, porque tinha no seu coração uma viva esperança. A alegria do cristão não é só para esta terra, a alegria do nosso tempo presente não é só conquista material, não é só posse nesta vida. A Bíblia diz para nós não juntar tesouro nesta terra, mas juntar tesouro no céu. Se você sentar com uma dessas pessoas, você vai entender o prazer delas, é ter certeza que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles estão convictas que se fecharem o olho, acordarão nos braços do seu eterno e amado Jesus Cristo. Então o que nos deixa de legado e de aprendizado é: viva a tua vida nestes últimos dias como se fosse o último, porque você pode morar da noite para o dia, pode tomar nesta terra, e aonde você vai passar a tua eternidade. Você conversa com alguém que tem essa convicção, ele tem esta certeza, ele se tem esta esperança. Paulo está deixando um legado. Paulo está deixando um legado gigante das suas viagens missionárias, de tudo que ele fez em prol do reino, de tudo que ele se dedicou. Nós vamos sentar com Paulo e conversar com Paulo de cada experiência e de cada passo que ele deu. Ele foi contrário às suas próprias ideias, foi contrário às suas próprias convicções ali filosóficas que ele cria. Como ele aceita Jesus, ele muda seus pensamentos e ele vai lutar contra isso, porque a sua esperança é morar no reino de Deus, e o legado que ele está deixando é gigante. A experiência que ele está deixando, ele vai dizer que ele sofreu por amor ao Evangelho. Ele vai dizer que ele apanhou por pregar o Evangelho. Ele vai dizer que massacrado foi por estar pregando o Evangelho. Ele vai contar que foi aprisionado e açoitado por pregar o Evangelho. Mas em tudo isso, você não vai ver a palavra nenhuma de tristeza. Ao ele relatar, ele vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. Se eu viver é lucro, se eu morrer é ganho, aleluia. O nosso prazer é agradar o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que esta geração possa aprender com os mais velhos a ter a convicção de que nada desta terra vale a pena se você for perder a sua salvação, de que nada desta terra pode ser um obstáculo para você ganhar as mansões celestiais. Jesus vai dizer àquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. O que Paulo fez foi isso, foi negar-se a si mesmo, negar a sua religião, negar aquilo que ele acreditava, negar aquilo que ele cria, negar-se a si mesmo as vontades da sua carne. Ele vai dizer que ali tinha um espinho na sua carne, que o inimigo vinha e lhe afrontava e esbofeteava. Mas ele disse que pediu a Deus e as graças, e o Senhor disse para ele: Senhor, a minha graça te basta. Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta, aleluia. Mesmo em meio às debilidades, ele não era um homem perfeito, ele tinha também defeitos, tinha problema espírito, ninguém sabe o que era, ninguém pode cogitar ou conjecturar
noite fazê-lo, mas eu quero que você entenda, assim como Paulo e você temos também problemas, adversidade, mas nós estamos aqui todos os dias negando-se a si mesmo,